Pessoal, vamos falar da nova lei de licitação, resumindo aqui do artigo 1º, da lei 14.133 de 2021. Primeira coisa que temos que falar, é o âmbito dessa lei, pela competência legislativa, privativa da União. Primeira coisa que devemos saber, que temos que saber, é que sempre a administração pública direta vai ter que licitar. Onde que temos a questão da prova? É na administração indireta. Não são todas as entidades da administração indireta que terão que necessariamente licitar. Se eu falo da administração indireta, primeiro eu estou falando das autarquias e também da administração da fundações públicas, das administração fundacional, Ou seja, as autarquias e as fundações precisam observar a lei de licitação, seja as fundações de direito público ou de direito privado. Então, pessoal, na administração indireta, apenas as autarquias e as fundações de direito público e de direito privado vão ter que observar a lei de licitação. Quem que ficou de fora? As empresas públicas e a sociedade de economia mista. Quem ficou de fora foi as empresas públicas, e a sociedade de economia mista ficaram de fora. Mas as autarquias e as fundações de direito público e direito privado vão ter que observar necessariamente a lei de licitação. Pessoal, uma observação. Eu não aplico a lei de licitações para as empresas públicas e não aplico para a sociedade de economia mista, exceto no âmbito penal. Exceto, pessoal, no âmbito penal. Nós vamos aplicar a lei de licitação, ou seja, aos crimes praticados, Então nós vamos ter que aplicar às sociedades de economia mista, e às empresas públicas, exceto no âmbito penal. Nós vamos ter que aplicar. Aqui, pessoal, vamos ler aqui o artigo 1º, Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, Distritos Federais e dos municípios, e abrange, primeiro aqui, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios quando desempenham de funções administrativas, ou seja, no desempenho de funções atípicas. Vai ter que licitar esses órgãos aí do poder legislativo, judiciário, da União, dos Estados, Federal e município. O município só é legislativo, porque o município não tem o judiciário, Por exemplo, o judiciário vai às compras, É claro que ele vai ter que licitar, As funções essenciais da justiça, um exemplo. O Ministério Público vai fazer compras. O Ministério Público vai fazer concurso. Tem que licitar a banca para fazer o concurso. Se precisar comprar alguma coisa, tem que licitar, Aqui, pessoal, no inciso 2, Nós falando do primeiro, Inciso 2 aqui, Inciso 2. Os fundos especiais e as demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela administração pública, Ou seja, eu tenho fundos onde tem dinheiro, Ou seja, onde tem fundos tem dinheiro, tem recursos públicos, Então,
o fundo vai contratar, o fundo vai ter que justamente comprar. Ora, aplica-se a lei de licitações também para os fundos especiais. Parágrafo 1º aqui, pessoal, falando o que a gente falou no começo. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias, regida pela Lei 13.003 de 30 de junho de 2016. Aí, pessoal, aqui, ó, administração indireta. Só as autarquias, fundações vão ter que licitar, né? Faz a empresa pública, sociedade de economia mista, não precisa se licitar, mas eles podem ser abrangidos pela lei se for no âmbito penal, né? No âmbito penal. Como eu falei, as empresas públicas e a sociedade de economia mista não precisam licitar. Porém, para crimes em licitações e contratos administrativos, aplica-se a lei de licitação. Aplica-se para toda a administração pública, para casos de crimes em licitações e contratos administrativos, né? Incluído as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Parágrafo 2º. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Né, pessoal? Se tem uma construção, né, no exterior, né, exemplo, uma licitação internacional, né, vai ter que ser obedecido ao direito local, pessoal, né, ao direito local, porém, e aos princípios básicos estabelecidos pela lei de licitação, pelo menos nos princípios básicos, né, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Então, pessoal, será obedecido a legislação local, né? Ou seja, do exterior, né? Em obediência ao direito internacional, né, pessoal? Mas, porém, né, vai ter que obedecer, né, pelo menos os princípios básicos estabelecidos na lei de licitação, que é essa lei, né? Inciso aqui o terceiro. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimos ou doação oriundo de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas, né? Pode ser admitida, porém, tem que se obedecer a algumas condições, né? Por exemplo, né, condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Ou seja, as condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso, tem que ser aprovado pelo Congresso e ratificado pelo Presidente, né? Aqui, pessoal, 2, né? Condições peculiares à seleção e à contratação constante de normas e procedimentos das agências ou dos organismos. Desde que, aí tem as condições aqui, né? Letra A. Sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor, sejam indicadas nos respectivos contrato de empréstimo ou doação e tenha sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento, previamente à celebração do referido contrato. Artigo 2º. Esta lei aplica-se a: primeiro, alienação e concessão de direito real de uso de bens. 2. Compra, inclusive por encomenda.
3. Locação. 4. Concessão e permissão de uso de bens públicos. 5. Prestação de serviço, inclusive os técnicos profissionais especializados. 6. Obras e serviços de arquitetura e engenharia. 4. Contratação de tecnologia da informação e da comunicação. É mais leitura, pessoal. Esse artigo aqui é leitura, né? Que é letra de lei. Artigo 3º. Não se subordinam ao regime desta lei contratos que tenham por objetivo operação de crédito interno ou no exterior e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionada a esses contratos. Contratações sujeitas às normas previstas em legislação própria. É só letra de lei mesmo, pessoal. Então, não se subordinam ao regime dessa lei contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionada a esse contrato, a esses contratos. Contratações sujeitas às normas previstas em legislação própria.